nova manhã. Entrevista do dia. Especialistas vão fazer uma live no próximo sábado, dia 19, sobre a importância da qualidade do sono. Com novos conteúdos e abordagens, profissionais renomados da área estarão reunidos às 10 horas da manhã no Instagram, @Núcleo do Sono ATA. @Núcleo do Sono ATA. O evento será todo online, viabilizando a participação de qualquer pessoa. Quem tem os detalhes é o endocrinologista Antônio Fontanelli, que faz uma videochamada agora com a gente. Bom dia, doutor, tudo bem por aí? Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Nova Brasil. É um prazer estar com vocês aí, viu? E obrigado pela chance de poder falar sobre sono com vocês. Imagina, a gente que agradece pelo bom conteúdo. Quando é assim, sempre há espaço aqui. Vamos lá. Qual é a importância do sono, aliás, para um bom sono para a saúde do nosso organismo? É interessante, Marcelo, que nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. E nós estamos observando que nos últimos anos, as pessoas têm dormido cada vez menos. E com isso tem aumentado algumas doenças, assim como a gente tem observado que a insônia pode levar a alterações como depressão, distúrbio da consciência, está ligado a doença de Alzheimer, demências, e também o ganho de peso. Então nós estamos vendo que o sono é muito importante para ter uma saúde boa. Quem não dorme bem não tem saúde. E leva a outros problemas, Até o humor. Você pode observar, quando você não dorme bem à noite, a tua memória não fica tão boa, você não tem humor para trabalhar, lidar com as pessoas, então você fica irritado também. E o problema maior não é a insônia a curto prazo, a diminuição do sono a curto prazo, é a longo prazo os problemas que podem levar à nossa saúde. Doutor, e quais os problemas mais comuns que levam a pessoa a perder o sono ou não ter um sono de qualidade? Porque eu entendo que o senhor falou aí, por exemplo, obesidade. Isso acaba virando algo cíclico, Porque aí a pessoa obesa, ela pode vir a desenvolver apneia, não dorme direito, e aí isso gera ansiedade no outro dia, e aí a obesidade continua. Mas quais são os problemas mais comuns que fazem ou que influenciam na qualidade do sono das pessoas? Muito boa pergunta, Marcelo. A coisa mais importante que eu vi assim, tem alterações, como eu falei assim, a depressão, a ansiedade pode alterar o sono. Mas o que nós estamos vendo muito hoje também é alguns trabalhos, Tem pessoas que trabalham em turnos, que trabalham de noite, e dormem de dia. Isso também leva a alteração no ritmo circadiano e leva a problemas para as pessoas também. Outro grande problema também é em relação ao peso. Como você colocou, as pessoas que têm obesidade têm uma chance maior de ter apneia do sono. Então, tem pessoas que dormem e acordam várias vezes à noite. Tem 30, 40, 50 vezes acordam por minuto. Isso leva a um estresse muito grande, além da hipóxia, falta de oxigênio no cérebro, levando a arritmias e é a principal causa de morte súbita noturna. Além disso, foi observado pessoas que dormem menos ou não respeitam o ritmo circadiano, têm o aumento da produção de um hormônio que chama grelina. Essa grelina é um potente urexígeno, ou seja, um hormônio que aumenta o apetite. E tem redução do hormônio chamado leptina que dá saciedade. Então, quando você dorme menos, você acaba comendo mais. E além disso, você tem uma alteração no cérebro, que eu falo uma fome hedônica, é a fome que come pelo prazer. Você quer comer alimentos mais calóricos, com mais gordura, mais açúcar. Então, uma noite de sono pode dizer a quantidade de comida que você vai comer e o alimento que você vai comer. Então, o sono pode levar à obesidade. E nós temos que a obesidade leva a diabetes, a hipertensão, síndrome metabólica e alguns tipos de câncer. Isso do lado da parte endócrina. Nós temos na parte também cardiovascular. As pessoas que não dormem bem e têm a apneia do sono, pode ter a hipóxia, falta de oxigênio à noite no cérebro e no coração. Isso pode levar a arritmias e morte súbita noturna. É a principal causa de morte súbita noturna. Doutor Fontanelli, com a pandemia do coronavírus, houve um aumento aí nesses casos de distúrbios do sono e tomar remédio para dormir, o quanto que isso atrapalha o nosso dia a dia ou, realmente controlado pode melhorar o dia a dia? Olha, excelentes perguntas. Nós tivemos a pandemia, um aumento maciço, da ansiedade, depressão, muitas pessoas procurando ajuda para isso. E
E nós observamos também que as pessoas na pandemia dormiram mal, pela ansiedade, pelo medo. E é muito importante a segunda pergunta também, em relação à medicação. Nem todos os medicamentos usados para dormir são úteis ou seguros. Por exemplo, os medicamentos mais usados no mundo são os benzodiazepínicos e a substância Z, o zolpidem. Esses medicamentos, ele só pode usar a curto prazo. A própria bula mostra, no máximo, 3 meses do uso. O uso crônico desse medicamento pode levar a alteração na cognição, dependência química. Então, o principal fator, medicamento, que eu falo assim, tratamento para distúrbios do sono, é a terapia comportamental, onde você pratica a higiene do sono, a meditação. A higiene do sono dá umas dicas com vocês assim, o que precisa, né? Por exemplo, você não deve tomar café próximo da hora de dormir. Não ficar muito tempo na televisão, a televisão reduzir 2 horas antes de dormir. A luz, ela bloqueia a produção de um hormônio que sinaliza para o nosso organismo que é noite, que é a melatonina. Então, se você dorme no quarto com a televisão ligada, ou fica assistindo televisão, celular, computador, próximo da hora de dormir, você tem uma redução da produção desse hormônio. Então, o teu organismo não sabe, não sinaliza que é noite. Então, ele acaba achando que é de dia e você fica acordado por mais tempo. Então, dormir no quarto escuro, com a temperatura adequada, sem barulho, evitar atividade física próximo de dormir, isso tudo vai ajudar você a ter uma noite de sono melhor. Agora, infelizmente, nós estamos vendo que os seres humanos estão dormindo cada vez menos. Tem estudos mostrando que na década de 60, a média de sono era 8 horas e meia. Hoje caiu para 6 horas e meia. E grande parte das pessoas dormem menos que 6 horas. Dormir menos que 6 horas é prejudicial à saúde. Nossa. Doutor, o senhor falou de conceitos bem interessantes que certamente nem todo mundo conhece, né? O senhor falou de ciclo circadiano, higiene do sono, tudo isso será exposto na live pelo senhor e vários outros especialistas. Assim, vamos conversar bastante sobre isso. É interessante que o sono é uma área que fala muito disciplinar. Não tem um médico só especializado em sono, que faz só o sono. Nós temos o papel da fonoaudióloga, porque muitas pessoas que têm apneia do sono, o que eles têm no fundo, né? Um aumento da gordura na língua e um aumento da gordura no palato mole. Então, quando você tem o trabalho da fonoaudiologia melhorando essas estruturas, você pode reduzir a gordura da língua, junto com também a obesidade, reduzindo a apneia do sono. Nós temos um grande profissional também, que é o dentista. Hoje, alguns pacientes não conseguem usar o CPAP, que é o aparelho, que nós falamos assim, que é o melhor método para tratar a apneia do sono. Então, existem umas próteses dentárias que são utilizadas por especialistas que melhoram a apneia do sono também. Outro profissional importante do nosso grupo é o neurologista, o Dr. Vinícius. Trabalhamos em conjunto para ver quais são os fatores que podem estar desencadeando a falta do sono, como ansiedade, depressão. Tem casos também de parassonias, pessoas que têm terror noturno, síndrome da perna irrequieta. Então, toda essa abordagem é feita por ele. E também nós temos um grande colega que trabalha conosco, o Felipe Biagi, que é um cardiologista. Porque, como falei no comecinho, muitas vezes o sono pode levar a alterações cardiovasculares. Então, a equipe é formada pelo Dr. Fagnani, que é o dentista responsável por essa parte, a doutora Viviane Fontanelli, que é minha esposa, inclusive, é a fonoaudióloga, o doutor Vinícius, que vai estar conosco também, Vinícius Branco, que é o neurologista, e o doutor Felipe Biagi, que é o nosso cardiologista. Então vamos ao serviço. Será no sábado, próximo dia 19, às 10 horas da manhã, no Insta, Núcleo do Sono ATA, gratuitamente, todo mundo pode participar. Vai ter interação, doutor? As pessoas poderão fazer perguntas para vocês responderem? Sim, esse é o interesse, Marcelo, que será algo interativo, né? Então, a nossa questão não vai ser para o público leigo, não é para especialistas. Então, trocar ideia sobre sono, como melhorar a qualidade de vida sua, como dormir melhor e quais são as abordagens seguras que devem ser feitas para ter uma qualidade de sono melhor. Já que pode ter interação, uma amiga minha aqui, a Renata, mandou uma pergunta. Ela está grávida e quer saber como é que é, para as grávidas, qual a importância de uma noite mal dormida. Olha, muito boa pergunta.
Na gestação também é muito importante que as pessoas durmam bem. Não só na gestação, como quando a criança nasce, por exemplo. A mulher que não dorme bem, ela tem uma tendência maior a ter diabetes gestacional. Por que isso aí? Ela vai comer mais. Lembra que eu falei contigo no comecinho, né? Quando a pessoa não dorme bem, ela aumenta a produção do hormônio chamado grelina. Então ela acaba comendo mais gordura, mais alimentos ricos em energia. Porque é o seguinte, quando a pessoa não dorme bem, ela sente falta de energia. Então ela busca energia comendo mais. E isso leva a um ciclo vicioso, que aí aumenta o peso, piora o sono e vai só piorando isso aí. Então, na gestação é muito importante que a mulher tenha uma boa qualidade de sono. Isso melhora a formação do bebê, do embrião como um todo. E além disso, uma coisa importante, eu falei da melatonina. Então, quando as mulheres amamentam, né, à noite, elas devem amamentar com a luz escura, porque isso faz com que ela aumente a produção da melatonina e essa melatonina passa para o bebê. Que o bebê, nos primeiros anos de vida, nós não temos ainda a produção da melatonina, ela vem do leite da mãe. Então, muitas crianças dormem mal porque a mãe, ao acordar à noite, ao aumentar, acende a luz. Isso bloqueia a produção da melatonina. Eu acho o sono fascinante. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre sono e não iríamos conseguir fechar isso aí. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aí. Eu acho que tem muita coisa gostosa a falar e muito a aprender como sono. Que eu também confesso com vocês, eu aprendo bastante com esse grupo de sono nosso aqui em Araçatuba. E não sei se vocês sabem, Araçatuba tornou um polo regional em relação ao tratamento do sono. Nós temos muitos congressos que são realizados aqui e com a pandemia agora, com participantes internacionais, Estados Unidos, Europa, América Latina. Araçatuba tornou hoje uma referência em sono. Que legal, fascinante. Eu posso dar o meu testemunho, eu gosto muito de fazer isso, porque creio que quando a gente tem informação relevante para compartilhar, isso deve ser feito. Eu, que já fui obeso, eu passei por um tratamento, doutor, eu usei CPAP durante um tempo, e quando eu fiz a polissonografia, porque Araçatuba, como o senhor disse, passou a ser referência, eu fiquei assustado, porque eu não entendia a apneia do sono. O ronco, né, para mim era apenas ronco, e a apneia, ela é uma doença. E aí foi assustador, porque o senhor falou que as pessoas têm de 30 a 50, eu vou chamar de paradas, como leio, por minuto, né, que é aquela sensação de afogamento, de falta de ar. Eu tinha mais de 60 vezes, e aí na polissonografia foi identificado que eu não conseguia atingir o sono profundo, ou seja, eu não descansava, e aí virava um ciclo vicioso. Eu não descansava, a minha ansiedade aumentava, eu comia mais, aí eu continuava obeso ou aumentava, e aí não conseguia dormir, e aí eu tive que quebrar esse ciclo em várias partes, mas a polissonografia me ajudou num primeiro momento a entender, a fazer com que eu usasse o CPAP. Aí meu sono melhorou absurdamente, minha ansiedade diminuiu e depois vieram outros passos desse processo. Bem, então quero dizer que as pessoas que estejam interessadas acompanhem novamente, sábado às 10 da manhã, o Jonathan está mostrando aqui o Instagram do Núcleo do Sono ATA, então você participe, é gratuito, a partir das 10 da manhã, uma equipe multidisciplinar estará lá, dando informações relevantes e interagindo com você. Dr. Antônio Fontanelli, muito obrigado pelo conteúdo, pela entrevista. Bom trabalho, bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado. Marcelo, parabéns pelo testemunho. Foi mais importante o testemunho do que eu falei. O testemunho vivo é fundamental. Muito obrigado, uns 3 dias para vocês. Muito obrigado pela atenção e confiança também, viu? Igualmente, um abraço.